Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio discute plano de equacionamento do déficit de fundo de pensão da Petrobras. Prefeitura anuncia que Rio terá 100% da frota de ônibus circulando nesta terça-feira. E lei do uso e ocupação do solo é discutida em debate público com a presença de representantes de associações de moradores. A gente começa esta edição falando do debate público realizado na Câmara do Rio, que reuniu parlamentares federais e lideranças dos petroleiros. O assunto foi o plano de equacionamento do déficit do fundo de pensão da Petrobras. O plano Petros vem apresentando resultados negativos e os parlamentares querem evitar que os contribuintes acabem pagando a conta. O debate promovido pelo vereador Raimon contou com a presença dos deputados federais Chico Alencar e Glauber Braga, do deputado estadual Paulo Ramos, além de representantes de lideranças dos petroleiros. O tema foi o plano de equacionamento do déficit do plano Petros, fundo de pensão da Petrobras. Nos últimos anos, o plano Petros vem dando resultados negativos e a conta pode ir parar no bolso dos 64 mil contribuintes. Eles correm o risco de ter que pagar uma cota extra durante 18 anos. A previsão é que os aposentados paguem cerca de 3 vezes mais do valor que contribuem hoje e os ativos pouco mais de 2 vezes. O plano será analisado pelo Conselho de Administração da Petrobras e encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Se aprovado, ele deve ser implementado pela Petros em até 60 dias. O secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros, Adaedson Costa, criticou a falta de diálogo com os maiores interessados e alertou que o problema dos petroleiros reflete em todos os cidadãos. As audiências públicas, a importância dela é trazer para a sociedade a discussão. Uma discussão que passa a ser da categoria, passa a ser da sociedade. Até que ponto o impacto desse equacionamento tem na sociedade. E o que a gente vê de impacto? Cada vez que esse equacionamento, da maneira que está sendo feito, reduz o dinheiro dos aposentados, também reduz a economia local, principalmente no Rio de Janeiro, que é o reduto da maioria dos aposentados da Petrobras. É o grande público de aposentados da Petrobras, fica no Rio de Janeiro. O deputado federal Glauber Braga disse que vai tentar uma audiência no Congresso Nacional para ampliar a discussão. O deputado federal Chico Alencar afirmou que há falta de transparência na atual gestão da Petros e defendeu uma auditoria independente. Nós temos que pressionar o governo e a gestão da Petrobras, do ponto de vista nacional, nessa instância federal, a qual a própria Petrobras e o Ministério das Minas e Energia estão vinculados, no sentido de uma auditoria na Petros e de se estancar essa gestão de crise que significa aumento abusivo da contribuição, até 40% da remuneração, e também não pagamento de benefícios, que às vezes têm que ser garantidos por ações judiciais. O vereador Raimon considerou positivo o saldo do debate público. A riqueza de hoje foi que pessoas muito comprometidas com essa luta estavam aqui e de maneira muito acertada, colocando os pingos nos is, fazendo com que a gente compreendesse um pouco mais e nos dando subsídio para, ao encaminhar esse debate, não só no que aconteceu hoje, mas no dia a dia das nossas ações, a gente consiga levar a sociedade a compreender que esse governo de desmonte não desmonta o governo do PT, não desmonta a presidenta Dilma, não desmonta exclusivamente a Petrobras, mas desmonta o país e os direitos do povo brasileiro. Lei aprovada na Câmara do Rio cria programa para abertura de casas de parto e centros de parto normal no município. Alunos do Senai de Laranjeiras visitam o Palácio Pedro Ernesto. Projeto de lei do vereador David Miranda institui meia entrada em eventos culturais para servidores da Conlurb. Proposta do vereador Zico Bacana transforma o Viradão Carioca em política pública. E por iniciativa da vereadora Tereza Berger, Câmara do Rio realiza sessão solene em comemoração ao Dia das Mães. A Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara do Rio promoveu uma audiência pública para discutir a inclusão da saúde do trabalhador do município no novo Código de Vigilância Sanitária.
A audiência pública foi mediada pelo presidente da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego, o vereador Fernando William. A mesa foi composta pelo vice-presidente da comissão, vereador David Miranda, por representantes da Vigilância Sanitária, Comissão da Saúde do Trabalhador, Fiocruz e Secretaria Municipal de Fazenda. Na ocasião, foram discutidos assuntos referentes ao novo Código de Vigilância Sanitária. O projeto de lei complementar número 45 de 2017, discutido na audiência pública, cria um novo Código de Vigilância Sanitária, vigilância de zoonoses e de inspeção agropecuária. O projeto de lei complementar número 45 refere ao Código Municipal Sanitário, é o primeiro código do município do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com uma legislação totalmente fragmentada, antiga, desatualizada, da década de 60, 70, 80, que não acompanha os avanços acadêmicos, científicos, tecnológicos e até mesmo do mercado. Então, nós estamos fazendo essa proposta aos nossos vereadores para que a gente consiga uma harmonização, tanto jurídica como administrativa. Isso facilita muito para o setor regulado, que vai ser o principal, prestigiado também com essa lei, porque a gente consegue harmonizar a legislação e dar transparência às atividades da vigilância sanitária. A audiência contou com a presença de vários sindicatos e da sociedade civil, que usaram a tribuna para se manifestar sobre o assunto. A discussão ficou por conta da saúde do trabalhador e da possível criação de uma nova taxa tributária. A coordenadora de saúde do trabalhador da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses defendeu a aprovação do projeto de lei complementar com as emendas necessárias. O que não pode faltar nesse código é a inclusão de uma área técnica que já vem desempenhando essas ações há mais de 10 anos. Então, o trabalho é feito, ele apenas precisa ser agora descrito no Código Sanitário, para que ele entre como uma política de Estado, não fique refém de política de governo. Para a coordenadora da Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador, é importante esclarecer a obrigação do município com os trabalhadores. O município ele tem que assumir essa responsabilidade e trazer mesmo para garantir esse servidor público o direito a essa saúde ocupacional. Porque nós, enquanto Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, nós não só estamos falando da saúde do trabalhador, que é de uma forma geral, mas sim o trabalhador do serviço público do município do Rio de Janeiro, que também é esquecido por essa prefeitura. Então é isso que a gente gostaria de estar ressaltando. Para o representante da Fiocruz, a audiência pública foi um momento muito importante para debater o assunto. Eu acho que foi um avanço, a audiência pública para discutir, primeiro o tema, saúde do trabalhador, que já não é um tema muito badalado, Recentemente foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Vigilância ao Trabalhador, essa semana passada. Então nós estamos bem servidos em termos do debate de saúde do trabalhador. E esse Código de Vigilância Sanitária, ele contempla algumas coisas de interesse nosso, mas ainda de forma muito tímida. Então o que nós viemos defender aqui foi que se explicitasse de forma mais incisiva, mais clara, que vigilância em saúde do trabalhador é uma atribuição da vigilância sanitária, do Sistema Único de Saúde, e o vereador Fernando William, que presidiu a audiência pública, eu acho que ele deu um encaminhamento razoável. A emenda vai ser acolhida como emenda aditiva e vamos ver no processo como é que isso vai acontecer. A proposição do governo em si é uma excelente. Ela renova um amontoado de dispositivos que constituía o código anterior, diminuindo a burocracia, estabelecendo regras novas que facilitam e dão mais clareza ao processo de fiscalização, o que é importante, mas deixou uma lacuna, segundo os representantes dos trabalhadores, que é exatamente, incluir no projeto a vigilância aos trabalhadores. Não foi por falha dos técnicos da prefeitura, mas por um argumento utilizado pelo procurador-geral do município, que entendeu que matérias que digam respeito ao trabalhador devam ser exclusivas do Congresso Nacional. Há um entendimento diferente, do qual eu concordo, que se o dispositivo, o artigo 22 da Constituição,
trata do tema dessa maneira, o artigo 203, que trata do Sistema Único Descentralizado de Saúde, diz que é competência da Prefeitura, enfim, o sistema de saúde como um todo, especialmente aquele que faz a prevenção, que é o atendimento básico em saúde. Então, quer dizer, há uma espécie de contradição aí no texto constitucional e nós vamos tentar aproveitar essa contradição para incluir no projeto original, que é bom, algo que o melhore ainda mais, que é a vigilância ao trabalhador. E a Prefeitura do Rio garantiu que nesta terça-feira 100% da frota de ônibus estarão circulando na cidade, inclusive os do sistema BRT. As escolas municipais, que não abriram na segunda, voltam a funcionar normalmente, mas a greve dos caminhoneiros ainda dificulta a vida do carioca. Os combustíveis reaparecem nesta segunda-feira em postos de diferentes regiões da cidade. E onde havia gasolina, havia fila. Em São Cristóvão, os motoristas enfrentaram uma longa espera para abastecer. Procura grande também em Laranjeiras. Esse posto recebeu 20 mil litros de combustível e o resultado foram filas quilométricas de motos e de carros. No 8º dia de greve dos caminhoneiros, os efeitos da paralisação continuavam visíveis na central de abastecimento do Rio, em Irajá, e em supermercados. Nos transportes, o carioca enfrentou mais um dia de dificuldades para chegar ao trabalho. Para esta terça-feira, a Prefeitura garantiu que 100% da frota dos ônibus estará circulando pela cidade. A Firjan, Federação das Indústrias do Rio, anunciou que a greve já provocou um prejuízo de 77 milhões de reais às empresas do estado. Alimentos e bebidas foram o setor mais atingido. A Firjan afirma que 9 de cada 10 indústrias do Rio foram afetadas de alguma forma pela paralisação. A Câmara do Rio realiza nesta terça-feira mais uma reunião da CPI que apura os desabamentos da ciclovia Tim Maia. Estão previstos depoimentos de engenheiros que participaram da execução da obra. E a sede da Câmara também se transforma em um posto de saúde para aderir à campanha de vacinação contra a gripe. Confira agora a agenda da semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 29 de maio, audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Também terça-feira, 29 de maio, campanha de vacinação contra a gripe aberta ao público. Terça-feira, 29 de maio, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar as responsabilidades dos desabamentos da ciclovia Tim Maia. Serão tomados depoimentos dos representantes do consórcio Contemate com Crejato. E também na terça-feira, 29 de maio, debate público sobre microcefalia, saúde e a disputa política sobre a deficiência. Quarta-feira, dia 30 de maio, reunião da Comissão Especial do Comércio Ambulante. E também na quarta-feira, dia 30 de maio, roda de conversa Mário Lago, Política e Arte. Um debate público sobre a lei de uso e ocupação do solo atraiu representantes de associações de moradores à Câmara Municipal. O desafio é fazer com que a cidade cresça de forma sustentável, sem prejuízos para os moradores. O debate público da Comissão Especial, com a finalidade de analisar a regulamentação dos códigos urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal do Rio de Janeiro, reuniu especialistas e lideranças comunitárias. O Plano Diretor prevê 5 instrumentos gerais: de Código Ambiental, de obras e licenciamento e fiscalização, a lei do parcelamento do solo urbano. O foco foi a lei de uso e ocupação do solo. Ela define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade, de forma equilibrada e sustentável. É muito importante a gente debater com a sociedade os instrumentos urbanísticos fundamentais. E a lei de uso e ocupação do solo urbano é um desses instrumentos urbanísticos fundamentais. Então, quando a Prefeitura manda a mensagem para a Câmara, a gente acho que precisa usar todos os meios possíveis para fazer com que a sociedade possa discutir, especialmente as lideranças comunitárias, as lideranças de associação de moradores que conhecem o território melhor do que o poder público, muitas vezes. A audiência serviu para dar voz às associações de moradores que criticam as mudanças previstas nos bairros. Um tema que precisa ser discutido é o total da área a ser construída no município. A cidade ela se expande cada vez mais para a periferia, para áreas sem infraestrutura, sem equipamentos, sem serviços. E essa lei, esse projeto de lei que está sendo proposto pela Prefeitura, ao invés de caminhar contra essa direção, na verdade,
está incentivando a ocupação de áreas frágeis, né, apresenta uma série de problemas também. Mas, na verdade, é uma lei que chega agora, né, feita de forma apressada, né, que tem que ter muita análise ainda em cima, né, tem que ser discutida nos bairros, foi feito muito fechado nos gabinetes, ela altera muita coisa da legislação que existe hoje. Tem que ser examinada com calma, mas a primeira impressão é muito ruim. A legislação já confere um grande potencial construtivo para a cidade, mas isso faz com que o mercado determine onde a cidade deve crescer. Os especialistas afirmam que é preciso discutir. São muitos desafios. Não é simples fazer a revisão das leis sobre o tema no Rio. Uma coisa que chama atenção logo de cara é a revogação de uma série de leis, dos PEUs, de decretos regulamentadores de APA e que deixa um pouco em dúvida, não muito claro, qual é o impacto que isso tem sobre a regulação da ocupação do solo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.